Este programa tem o patrocínio de... Portugal tem empresas que produzem bens e serviços que são reconhecidos em todo o mundo. O Banco BIC tem soluções financeiras para as empresas que exportam e querem continuar a crescer. Fale já com o Banco BIC. Exporte connosco. Cresça connosco. Banco BIC. Crescemos juntos. Seja bem-vindo ao Negócio Angola. Para a emissão de hoje, propomos falar da relação de Angola com os restantes PALOP, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Qual o trabalho que esta cooperação tem desenvolvido e qual o peso de Angola na mesma? São perguntas que queremos responder, mas antes vamos perceber melhor o que está em debate. Veja o que preparamos para si. Angola integra, em conjunto com a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Cabo Verde, os países africanos de língua oficial portuguesa. Os PALOP desenvolvem em conjunto um projeto de cooperação internacional para o desenvolvimento nas áreas da cultura, educação, economia, diplomacia e preservação da língua portuguesa. O desenvolvimento de Angola está cada vez mais ligado a uma estratégia global de reforço aos PALOP, mas vamos perceber como. No caso de Moçambique, o país que registra o maior crescimento dos PALOP, com 8,4% em 2013, e que, tal como Angola, está a iniciar um processo de desenvolvimento e criação de novos mercados, apostando na exploração de diversas áreas, como as energias. Já no que refere à Guiné-Bissau, Angola abriu recentemente uma linha de crédito destinada a pagar a 12 mil funcionários guineenses e assinou também um acordo na exploração de bauxista, o principal minério do alumínio. Relativamente a São Tomé e Príncipe, Angola é o seu principal fornecedor de bens alimentares e de serviços, bem como um dos principais investidores no setor privado. Em 2011, durante a 7ª sessão da Comissão Mista São Tomé e Príncipe e Angola, ambas as partes se comprometeram em avançar na implementação de acordos nos domínios da educação, saúde, transportes e petróleo. Por fim, mas não menos importante, importa olhar para Cabo Verde. Durante o mês de fevereiro, o início do processo da privatização da TACV, Transportes Aéreos de Cabo Verde, chamou a atenção dos empresários angolanos, existindo já uma missão da Associação Empresarial de Angola no arquipélago. Também, recentemente, os ministros das Finanças de ambos os países assinaram um acordo de cooperação financeira, através do qual Cabo Verde irá receber um empréstimo de mais de 134 milhões de kwanzas. Para nos ajudar a analisar esta relação, convidamos Patrício Trovoada, ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Patrício, bem-vindo ao Negócio Angola. Obrigado. Patrício, como deve saber, o tema em questão anda na roda dos PALOPs. Qual o peso económico dos PALOPs em África e no mundo? Bom, primeiro, qual é o peso da África? Sabe que a África, no fundo, tem um peso muito mínimo, digamos assim, marginal nas trocas a nível mundial. Estamos a falar de 3%. Mas muitas vezes nós temos que olhar essas estatísticas sob vários ângulos, vários aspectos. A África hoje continua a ser o continente que tem os minérios estratégicos mais importantes do mundo. Correto. A África continua a ser o continente que apresenta a maior taxa de crescimento da população, e nomeadamente um continente jovem. A África tem países que vão ter um peso muito importante nos próximos anos. Basta dizer que o quarto país com maior população, dentro de alguns anos, será a Nigéria, com cerca de 400 milhões de habitantes. Daí que é verdade que a nível mundial a África pesa pouco e os PALOPs em África também não irão pesar muito, para além hoje de Angola, que sobretudo no que diz respeito à produção a nível de petróleo,
e espera-se também que o Moçambique entrará aí nos anos 2018 a ser um grande player a nível do gás, mas os PALOPs hoje pesam um pouco em África e no mundo. E acha que Angola é o motor de desenvolvimento dos PALOPs nesta altura? De todos os países que fazem parte da comunidade dos PALOPs, Angola, sem dúvida, na sua opinião, é o motor com mais peso? Sim, eu penso que Angola tem várias vantagens. Bom, para além do facto de ser um dos maiores produtores africanos de petróleo, Angola é um país que tem outras riquezas, nomeadamente no subsolo, mas Angola, sobretudo, tem uma grande experiência. E eu creio que isso é que é o mais importante para os outros PALOPs. A experiência de Angola no domínio das relações contratuais com as multinacionais, sabe que o setor de petróleo é um setor altamente capitalístico, que permite que os maiores e os melhores do mundo, em termos de tecnologia, estejam presentes em Angola, o que permite às autoridades angolanas terem também uma experiência de lidar com o mundo do negócio, com as grandes empresas, com a alta tecnologia, que podem transmitir aos outros países PALOP. Pelo facto, não é, dessa proximidade que existe com os PALOPs, dessa história comum de luta, que foi uma luta para a independência, que hoje é uma luta para o desenvolvimento. Daí que eu creio que sim, Angola tem uma grande capacidade de influência para liderar, digamos, essa fase agora que é a luta para o desenvolvimento, sobretudo nos setores que têm a ver com as indústrias extrativas. E nos setores não petrolíferos, as relações de Angola com os PALOPs, em particular com São Tomé e Príncipe, como é que vê? Acha que está no bom caminho, que podia-se melhorar algum aspecto, alguma situação? Bom, eu digo que há relações históricas que são fundamentais, há relações à língua, que é também comum. E depois nós temos uma fraqueza, que é que os PALOPs estão espalhados em vários cantos do continente africano, que não é pequeno, mas pode ser também uma vantagem, não é? Pode ser uma vantagem. O que é preciso, eu creio que cada país membro de PALOP é um caso específico, mas há alguns aspectos que devem ser comuns e fundamentais para que Angola para que uns e os outros possam ter uma interação mais positiva, que é a estabilidade política, não é? Note bem que Angola, felizmente, tem hoje esse desenvolvimento porque conheceu a paz e a estabilidade nesses últimos 10, 12 anos, não é? Correto. E é fundamental que os países todos do PALOP, não é, possam conhecer a mesma estabilidade, não é? E reforçar as suas instituições para que Angola possa, de facto, digamos, ter esse papel mais proativo e com benefícios mútuos. O que é preciso também termos consciência é que Angola está inserido num espaço geográfico que é um espaço que exige por parte de Angola uma capacidade e uma competitividade muito alta, que é a África Austral. Daí que eu quero dizer que os outros PALOPs estão inseridos em zonas geográficas em que a competição e a exigência, digamos, é menos forte que a SADC, digamos. Correto. Daí que é preciso criar também condições de acolhimento para que Angola possa intervir melhor nesses países. E acha que a proximidade entre Angola e São Tomé não devia haver uma parceria muito mais estratégica daquela que existe atualmente, beneficiando as duas economias, em particular porque os países, penso que de Angola e São Tomé a distância não é muito grande e é possível chegar mais rápido a São Tomé do que qualquer outro país dos PALOPs. Acha que estrategicamente devia-se melhorar as relações? Sim, as condições, sabe, o potencial está aí. O que é preciso é criar as oportunidades, não é? O potencial está aí, como disse bem, eu vou tomar um exemplo. Há uns anos atrás, em Angola ia-se muito a Windhoek, na Namíbia, não é? Passar fim de semana, correto. etc. Turismo, o turismo também de compras, etc. Bom, São Tomé está mais perto de Luanda que Windhoek. Exatamente. Bom,
e temos a mesma língua e os mesmos hábitos, até alimentares, etc. O que é preciso é que se transforme esse potencial em oportunidades, quer dizer, clima de negócio, a melhorar as ligações, provavelmente também o governo, as autoridades santomenses, apresentar uma visão estratégica daquilo que se pode fazer a partir de São Tomé e Príncipe, não é? Que é muito importante. Como eu dizia, Angola tem eu diria, a chance de estar na SADC e na CAC, que é a África Central. Correto. Por isso, Angola está aí numa fronteira muito interessante em dois espaços econômicos. São Tomé e Príncipe está muito perto dos países do Golfo da Guiné, geograficamente. São Tomé e Príncipe também está a 1 hora da Nigéria, que é também um grande país, hoje a maior economia africana. O que é preciso é ter uma visão estratégica daquilo que se pode fazer em conjunto. Mas o mais importante é que existe vontade política, não é? Acima de tudo, que é já um bom início, é um bom início. Agora, o que é preciso é, por cima disso, construir qualquer coisa que seja uma matriz de interesses e que sirva quer São Tomé e Príncipe, quer Angola. E há um aspecto importante, que é o papel dos governos, das entidades públicas, não é? Nós somos países jovens, com economias jovens, o nosso capital é um capital também incipiente, não é? Daí que temos a apostar nos governos, nas políticas dos governos e na capacidade das nossas instituições, não é? Isso é que dá credibilidade ao sistema. E relativamente àquilo que costuma-se dizer que é o fator importante para o desenvolvimento dos países, sabemos que São Tomé qual é a sua receita do seu ativo? É o petróleo e o turismo ou tem, para além disso, outras receitas que possam contribuir para o desenvolvimento da economia? Não, São Tomé e Príncipe é um país extremamente dependente do exterior. Basta dizer que o programa de investimento público é financiado a 93% por ajuda externa. Ok. Bom, é isso que eu dizia. Agora, São Tomé tem potencialidade, que é o turismo, fundamentalmente, a pesca, que não tem sido aproveitada, no meu entender. Tem a agricultura, que é também um ponto forte. E tem aquilo que é o seu posicionamento estratégico no Golfo da Guiné. E eu digo isso por quê? Porque hoje é sabido e é falado que a África está a crescer. A África está a crescer, tem um potencial de crescimento extraordinário. A região do Golfo da Guiné, se nós tomarmos Angola ao sul do Golfo, até, digamos, a Costa de Marfim, nós estamos a falar de 340 milhões de habitantes e estamos a falar, a nível do petróleo, unicamente de 5 milhões de barris, provavelmente 6, com Angola aumentar a sua produção, 6 milhões de barris de petróleo por dia. Mas Agora, Patrícia acha que falta visão estratégica do governo de São Tomé para que, de facto, cresça eu acho que as mais? pessoas têm que perceber que essa região é a região mais rica da África, uma das mais ricas do mundo, é uma região cheia de oportunidade, mas que, do ponto de vista do desempenho logístico e da produtividade e do clima de negócio, temos que fazer ainda alguns progressos. E eu penso que um país como São Tomé e Príncipe presta-se exatamente a isso, a ajudar a melhorar o desempenho logístico dessa região e o clima também de negócio, sendo uma plataforma, digamos, de trocas a nível do Golfo da Guiné. Angola tem a particularidade de ser um país rico, ser um país, como eu dizia um bocado, nomeadamente com algumas empresas que têm uma grande experiência internacional, falo claramente da Sonangol, não é? Um país que provavelmente está a crescer, precisa de investir ainda em Angola, mas precisa também de diversificar um pouco os seus ativos. E, Patrícia, acha que, para acompanhar as economias, sabemos que a banca tem que estar forte. Sim. Sabemos que os bancos em São Tomé têm capitais portugueses e capitais angolanos. O que é que está a faltar hoje para a banca santomense se afirmar a nível do continente e não só? Penso que ainda falta muito para se fazer e para se trabalhar. Sabe, a banca, eu gosto de falar mais da economia real. O que é que acontece? Nós muitas vezes, o desenvolvimento da banca em São Tomé e Príncipe, a bancarização que desenvolveu-se rapidamente esses últimos anos, teve a ver com a expectativa a nível do petróleo. Toda a gente sabe que São Tomé está engajado num processo de exploração, de prospecção, sobretudo, não é? E muitos bancos instalaram-se a pensar que
as receitas do petróleo iam chegar. Daí que, atualmente, esse processo é demorado e os bancos têm tido alguma dificuldade a encontrar como, de facto, participar das oportunidades da economia real. Mas eu creio que é uma boa coisa que os bancos estejam presentes e esses bancos com capitais angolanos, habitualmente o banco segue o cliente, né? Mas os bancos com capital angolano têm estado a chamar clientes angolanos. Eu penso que se os bancos encontrarem esse clima de confiança e reformas adequadas nas instituições santomenses, esses bancos serão bons atrativos também para o investidor. Uma pergunta que eu lhe fazer. Patrícia, diga-me uma coisa. Falámos que a África é o continente do futuro. Para si, é uma visão realista ou otimista? Eu acho que essas declarações, aquilo que se vê na imprensa, é uma música muito agradável de ouvir. Mas as músicas têm um início e têm um fim. O que é preciso é o que nós estamos a fazer no entretanto. Eu volto a dizer, o potencial está aí. É preciso transformar o potencial em oportunidades, o que quer dizer continuamos a melhorar o clima de negócio, não é? Reforçar as nossas instituições, lutar para a estabilidade política, não é? E apostar, sobretudo, na formação dos homens e das mulheres, não é? Eu creio que, fazendo isso, de facto, a África só vai crescer e vai crescer a bom ritmo. Daí que eu sou otimista, mas eu volto a dizer que é preciso não criarmos esse espírito de autossatisfação ao ouvir que a África é o continente do futuro. É preciso fazer mais. É preciso fazer mais, é preciso fazer mais e, sobretudo, os africanos, quando ouço que o continente é um continente do futuro, isso deve nos apelar a termos calma, serenidade, responsabilidade e deixarmos de querelas que não nos levam a parte alguma. Patrícia, foi um prazer tê-lo aqui no programa Negócio Angola. Esperamos tê-lo aqui de novo em outras oportunidades. Obrigado e parabéns. E foi este o tema em foco do nosso programa de hoje. O espaço que segue é de aconselhamento, no qual procuramos responder às suas dúvidas. Hoje damos-lhes algumas dicas de como gerir bem a sua empresa e quais os passos que deve dar. Para isso convidamos Mário Costa. Mário, seja bem-vindo ao programa Negócio Angola. Muito obrigado. Mário, portanto, como o tema bem o diz, como se deve gerir uma empresa? Assim, gerir uma empresa, em Angola, como em Portugal, como em todo o mundo, há regras básicas. A primeira é que o empresário não se pode confundir com a empresa. Ou seja, o primeiro erro que se comete muitas vezes é que o empresário confunde o resto de chão da casa com o primeiro andar, em que o resto de chão é a empresa e o primeiro andar é ele, e normalmente isso dá problemas. Acima de tudo, quando o empresário quer montar um negócio, antes de o fazer, tem que planear o negócio que quer montar, ou a empresa quer montar. Ou seja, não é que primeiro adquirir máquinas, montar um negócio, começar a contactar clientes e só depois perceber se ele é rentável e depois ver se tem liquidez para o poder sobreviver, porque numa empresa há dois fatores importantes, que é ganhar dinheiro e ter liquidez, e muitos empresários nunca só pensam ganhar dinheiro e depois a liquidez, ou vão ao banco, ou esperam que os fornecedores deem crédito, e isso é sempre um fator decisivo que muitas vezes leva empresas à ruína. Ou seja, temos visto empresas em Portugal, essencialmente, que são economicamente rentáveis, ou seja, entre o que faturam e os custos que têm, ganham dinheiro, mas depois não negociam adequadamente com os bancos as linhas de financiamento que precisam para dar crédito aos clientes, para ter estoque, etc. E muitas vezes os fornecedores começam a asfixiar os clientes, ou seja, a empresa, e os bancos também começam a pressionar para receber os créditos que emprestaram, porque não foram negociados de forma adequada, e a empresa entra em ruptura, e muitas vezes vemos empresas a ruir, empresas que se foram economicamente sequer viáveis, e tinham tudo para triunfar e a começarem a cair e inclusive a desaparecer do mercado. Existem, Mário, empresas, mesmo portuguesas, a operar em Angola com problemas de gestão, como empresas angolanas. Quais as lacunas que
que mais a gente vê nestas empresas que têm estas dificuldades? O principal problema é que, para já, desconhecem o mercado. Ponto número 1. Ou seja, os portugueses sempre viram Angola, Moçambique, ou seja, a África e o Brasil como resolução dos seus problemas internos. E, na minha opinião, uma empresa, quando se quer internacionalizar, é diferente de internacionalizar de exportar. É que muitas pessoas confundem internacionalização com vender para fora. Okay. Ou seja, uma coisa é vender para fora, aí basta conhecer o cliente, adequar com o banco, salvaguardar com seguros de crédito e tudo mais. E aí é fácil. Agora, há pessoas que querem internacionalizar-se, que é ir para o país de destino, e aí é que é preciso ter algum cuidado. Isto porquê? Porque as pessoas têm cá problemas, normalmente os portugueses, o principal fator é que têm cá problemas em Portugal e querem rapidamente resolver os problemas em Angola ou em Moçambique com aumento de vendas e aumento de negócio. Como em qualquer negócio, é preciso dar tempo para que o negócio cresça, que o negócio solidifique, é como um ciclo, como um ser humano. Exato. Nasce, cresce e depois se solidifica. E muitas vezes o investimento é forte, porque normalmente envolve maquinaria, envolve conhecimento do mercado, dar-se a conhecer, procurar clientes, e esse timing pode demorar 4, 5, 6 anos, 7 anos. O que está a acontecer agora é que os portugueses colocam lá as máquinas e, passado 2 ou 3 meses estarem lá a trabalhar, querem mandar dinheiro para Portugal, e isso é impossível, e muitos... Só se houvesse algum milagre económico... É isso que eu costumo dizer aos empresários que eu conheço cá que estão a operar em Angola, é que não esperem ir para lá para resolver o problema. E depois há outro tipo de cultura diferente em Portugal, que os portugueses, as empresas portuguesas, e maioritariamente são PMEs, não têm cultura de internacionalização ou de exportação. Para já tem que se adaptar à cultura dos outros povos. Cultura em termos de próprio gosto do produto, ou seja, o gosto de Portugal é diferente do gosto de um angolano, tem outros tipos de necessidades e não fazem esse estudo, ou seja, procuram quase forçar que um angolano compre o mesmo produto que comprava um português. Okay. Se há alguns que pode acontecer, há outros, se calhar a maioria, que isso não acontece, e depois dizem que tentam forçar e depois dizem que o investimento fracassou porque não teve retorno a médio e longo prazo. Ou seja, acho que acima de tudo, quando alguém quer colocar-se em Angola ou num país, a internacionalização, tem que fazer primeiro um plano de negócios. Claro. E o plano de negócios tem que conter várias vertentes. Tem que conter a parte qualitativa, ou seja, saber quem é o mercado, quem são os concorrentes, porque já existem players no mercado, já existem pessoas no mercado, conhecer produtos a quem os vender, produtos a quem vender, exato, como vender, o tempo que demora, os locais de consumo, as próprias classes sociais, quem são, saber a forma como se temos acesso a crédito no país de destino, que é muito mais complicado de ter cá. Há muitos que vão contar também e pedir dinheiro emprestado a bancos angolanos e é muito mais difícil do que próprio. Já em Portugal é difícil, em Angola também se torna mais difícil. E depois disto tudo está feito, ou seja, é perceber o que é necessário para montar a empresa, correto, em termos de investimento. E adequar depois, passar isto para números. E passar isto para números é perceber quanto tempo é que o investimento vai ser feito vai ser rentabilizado, ou seja, o dinheiro que vamos ganhar quando é que conseguimos cobrir este investimento, e depois saber se conseguimos ter dinheiro e esperar que ele tenha o retorno que o próprio negócio vai gerar. E, Mário, é um outro problema, uma outra questão que se levanta, é típico em empresas portuguesas e angolanas, empresas familiares, não terem continuidade dos seus negócios por causa de questões de gestão. Qual é a sua visão sobre isso? Assim, o problema das empresas, e a experiência que eu tenho, não só em Portugal como próprio em Angola, é que a segunda ou terceira geração, normalmente as empresas têm problemas. Isto porque é uma questão também cultural, ou seja, o filho que viu o pai crescer com o negócio, normalmente não sabe o que custa o negócio. E às vezes há investimentos no negócio que são rentabilizados por várias gerações. Há contratos também que se fazem com clientes que muitas vezes uma geração não chega, ou seja, é preciso dar tempo ao negócio para ele solidificar e é preciso saber se os filhos querem continuar com o negócio. Se não quiserem, é preciso porem aquilo que eu falei há bocado, colocarem a empresa diferente do empresário para que haja apetite que alguém compre aquela empresa conforme ela está. Correto. Ou seja, ninguém deve montar uma empresa para os filhos. Uma pessoa deve montar uma empresa para ele, uma empresa que é como uma pessoa que tem que dar dinheiro e tem que ser suficientemente atrativa para alguém poder comprar, seja ele um concorrente, seja ele um investidor puramente financeiro, em que o concorrente quer alargar o mercado e o investidor financeiro quer ter rentabilidade com aquele investimento. Mas é difícil nas nossas culturas, Angola e Portugal, nós pensamos que as empresas são até a morte, não é? Temos que levar elas até a morte. Esse é o formato que normalmente existe numa empresa. Uma empresa não pode depender de uma só pessoa.
Uma empresa, quando quer ser vendida ou quando quer atingir uma determinada dimensão, tem que ser uma empresa profissional, uma gestão profissional. Ou seja, não seja unipessoal, ou seja, não seja associada a um único rosto. É óbvio que o rosto é importante, foi o rosto que a criou, mas a empresa tem que funcionar por si só. Quando eu vejo que o empresário não se pode sair da empresa durante uma semana, um dia, um mês, isso não é uma empresa que vai ser vendida. Porquê? Porque se for para a mão de outra pessoa, simplesmente vai se desmoronar porque falta o pilar que a vendeu. E isso tem sido o grande erro que tem-se feito em Portugal e tem-se feito também em Angola, penso que em Angola temos o mesmo problema. Que é formatar uma empresa única e exclusivamente na base de uma pessoa e não perceber que a empresa tem que valer por si só e não estar associada a uma cara. Normalmente a cara dá-lhe credibilidade. Mas, Mário, sabe que em Angola temos o problema dos recursos humanos, que já em programas anteriores debatemos essa questão. Portanto, no mercado onde não há recursos suficientes para a gestão das empresas, como é que um empresário pode agir ou como é que um empresário pode ter sucessos se depender da mão de obra expatriada e temos o problema dos vistos, da concessão de vistos, às vezes é impossível levar colaboradores do exterior para Angola, como é que neste quadro a gestão aparece a ser eficaz ou eficiente? Das duas, uma. O próprio empresário tem, entre aspas, mente aberta para que ele próprio queira assimilar esses conceitos de gestão e conseguir aplicá-los, ou então não há alternativa, ou seja, se não há, ou então o próprio governo angolano apostar em formação dos seus quadros, e isso é fácil de acontecer, ou então colocar cá uma equipa em Portugal ou noutros países, uma equipa de angolanos, de colaboradores, de pessoas, a ter essa formação em termos de gestão, para poder depois replicar para lá esses conceitos de gestão que são universais, mas que no caso de Angola, por falta de formação, se calhar não conseguem corresponder a essa gestão que é necessária nas empresas. Existem gigantes adormecidos em Angola que têm necessidade da reestruturação e da reabilitação. Como se pode fazer a reabilitação e a estruturação de uma empresa? Assim, não só em Angola como em Portugal, há muitas empresas que andam sem um rumo. Ou seja, quando eu falei há bocado que é necessário fazer um plano de negócios quando se vai começar uma empresa, é necessário também fazer um plano de reestruturação. O que é diferente do plano de negócios é que nós estamos a começar uma empresa quando estamos a fazer um plano de negócios sem qualquer passado. E nós, quando estamos a fazer um plano de reestruturação, aí temos que olhar para o passado, presente e saber o futuro. Ou seja, quando estamos a fazer estamos a falar num plano de reestruturação, temos que perceber como é que está a empresa, ou seja, saber que ativos é que tem, passivos é que tem, ou seja, se não está em falência técnica, ou se é uma empresa que está saudável, e depois, a partir daí, definir as medidas de reestruturação que são necessárias fazer, quer em termos comerciais, quer em termos de financiamento, quer em termos de aumento de negócio, e depois replicar essas medidas no futuro e saber se as empresas, depois destas medidas feitas, com o passado que têm, se tornam económico e financeiramente viáveis. Ok, Mário. Mário, só a última questão que queria saber de si. Portanto, a Believe já interviu em alguma empresa angolana? Tem algum exemplo para dar, para dizer? Sim, a Believe trabalha indiretamente em Angola através de clientes que tem, portugueses, que foram para lá. Não eram clientes quando foram para Angola, senão tínhamos dado um conselho diferente do que aqueles que eles fizeram, e foram para Angola procurando resolver os problemas que tinham em Portugal. Problemas essencialmente de negócio, falta de vendas, houve aqui uma quebra de vendas com a crise que se instalou desde 2008 aqui em Portugal, que já vinha a acentuar-se, mas em 2008 foi o seu ponto alto. Há muitas empresas que sempre ouviram falar aqui em África que o negócio florescia, que lá que havia negócio, então quiseram ir para lá. E foram para lá por um desconhecido. Ou seja, ou que tinham lá um contacto, ou porque a pessoa veio cá, ou porque visitou a fábrica, mas não conheciam o terreno. Mário, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Espero revê-lo em próximas oportunidades. Muito obrigado. Se tem questões ou dúvidas que gostava de ver respondidas aqui no Negócio Angola, contacte-nos através dos nossos endereços. Agora passamos à segunda parte do programa. É tempo de lhe mostrar algumas oportunidades de formação e negócio. Vem aí a sua agenda de oportunidades. Tome nota.
A SAGE, empresa de software de gestão angolana, irá organizar no dia 25 de março, no Epic Sana Luanda Hotel, uma conferência para empresas angolanas. O evento é destinado a profissionais das áreas administrativas, financeiras e tecnológicas, com o objetivo de identificar cenários de competitividade mundial e possíveis ferramentas capazes de converter estratégias de negócio e melhorar o desempenho empresarial. Para mais informações, aceda ao site www.sagirpx3.com/Angola. A agência de comunicação Young Network Angola está a recrutar um designer para integrar a equipa entre fevereiro e março. A empresa valoriza o pensamento criativo e estratégico, bem como a capacidade de pôr em prática os mais diversos conceitos. Para saber quais os requisitos e como fazer a candidatura, pode enviar um e-mail para analial@youngworkgroup.com com o assunto Candidatura Designer Angola. Estamos de volta na próxima semana. Já sabe que o Negócio Angola traz até si semanalmente informação credível e análises detalhadas. Por isso, volte connosco. Contamos consigo, tenha uma boa semana e bons negócios.